meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Como é bom estar na casa de Deus para ouvir e adorar o nome de Deus, não é mesmo? Mas, o senhor parou para pensar que nem toda adoração agrada ao Senhor? Será que aquilo que oferecemos a Deus é do seu agrado? Porque muitas pessoas querem fazer o seu melhor, mas será que Deus é do agrado dele? Como está a minha fé com Deus? O que a Bíblia diz a esse respeito? Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Vamos abrir sua palavra para saber qual é a sua vontade para nós. Abra nossas mentes. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Após Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden, o autor de Gênesis relata que Eva concebeu de Adão e deu à luz a Caim. Eva ficou muito feliz com o nascimento do seu primogênito, Caim, e declarou: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Gênesis 4, verso 1. Depois de Caim, nasceu Abel. Caim era lavrador, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Os filhos de Adão diferiam grandemente em caráter. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus, via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída. E, com gratidão, aceitou a esperança da redenção. Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano, em virtude do pecado de Adão. Esses irmãos foram provados, assim como fora Adão antes deles, para mostrar se creriam na palavra de Deus e obedeceriam a mesma. Gênesis 4 diz que num certo tempo os dois irmãos trouxeram suas ofertas ao Senhor. Sendo lavrador, Caim trouxe sua oferta do fruto da terra. Já Abel trouxe sua oferta das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou o Senhor. Isso significa que ele ofereceu ao Senhor o primeiro, o melhor entre o seu rebanho. O texto bíblico revela que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Sim, Deus se agradou não apenas da oferta, mas também do próprio adorador. Na verdade, não há como separar o verdadeiro adorador de sua oferta de adoração ao Senhor. Isso, o escritor de Hebreus escreve que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim e obteve testemunho do que era justo. Hebreus 11 e o verso 4. Mas Caim não fez nada disso. Caim achou que poderia se aproximar de Deus sem fé, de qualquer maneira. Quantas pessoas hoje não são que nem Caim, não é mesmo? Não gostam de seguir regras. Tudo quanto tem que ser feito, tem que ser do jeito dele. E não procuram saber qual é a vontade divina. Jamais ele teria sucesso. Pois, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 e o verso 4. Vamos ler Gênesis 4, o verso 3 até o 5? E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor, de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante.
Esses irmãos estavam cientes da providência tomada para a salvação do homem e compreendiam o sistema de ofertas que Deus ordenara. Sabiam que nessas ofertas deveriam exprimir fé no Salvador e que tais ofertas tipificavam ao mesmo tempo reconhecer sua total dependência dele para o perdão, e sabiam que, conformando-se assim ao plano divino para a sua redenção, estavam a dar prova de sua obediência à vontade de Deus. Vamos ler Hebreus 9, o verso 22? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eles deviam mostrar sua fé no sangue de Cristo como a expiação prometida, oferecendo em sacrifício o primogênito do rebanho. Além disso, as primícias da terra deviam ser apresentadas diante do Senhor em ação de graça. Os dois irmãos, de modo semelhante, construíram seus altares, e cada qual trouxe uma oferta. Abel apresentou o sacrifício do rebanho de acordo com as instruções do Senhor. Gênesis 4, verso 4. Lampejou o fogo do céu e consumiu o sacrifício. Mas Caim, desrespeitando o mandato direto e explícito do Senhor, apresentou apenas uma oferta de frutos. Não houve sinal do céu para mostrar que era aceita. Abel instou com seu irmão para aproximar-se de Deus de maneira divinamente prescrita, mas seus rogos apenas o tornaram Caim mais decidido a seguir sua própria vontade. Você conhece alguém assim? Que gosta de seguir sua própria vontade? Que faz que nem Sansão, só o que me agrada aos olhos. Juízes 14, verso 3. Caim veio perante Deus com íntima murmuração e incredulidade, com apelo ao sacrifício prometido e necessidade de ofertas sacrificais. Sua dádiva não exprimia arrependimento de pecado. Achava, como muitos agora, que seria um reconhecimento de fraqueza seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente à expiação do Salvador prometido. Preferiu a conduta de dependência própria, viria com seus próprios méritos, não traria o cordeiro, nem misturaria seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos de seu trabalho. Quantos hoje não são assim, não é? Eu posso, eu faço, eu consigo com as forças do meu braço, não é assim? Apresentou sua oferta como um favor feito a Deus, pelo qual esperava obter a aprovação divina. Caim obedeceu ao construir um altar, obedeceu ao trazer um sacrifício, porém prestou apenas uma obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um Redentor, ficou excluído. Quanto ao que respeitava ao nascimento e instrução religiosa, esses irmãos eram iguais. Ambos eram pecadores. Ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e à adoração, segundo a aparência exterior. Sua religião era a mesma até certo ponto, mas, porém, disto, a diferença entre os dois era grande. Abel aprendeu os grandes princípios da redenção, viu-se como um pecador, viu o pecado e sua pena de morte entre sua alma e a comunhão com Deus. Trazia
morta a vítima, aquela vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei, que fora transgredida por meio de sangue derramado, e olhava para o futuro sacrifício, Cristo, a morrer na cruz do Calvário, e confiando na expiação que ali seria feita, tinha o testemunho de que era justo e de que sua oferta era aceita. Caim tivera como Abel a oportunidade de saber e aceitar essas verdades. Não foi vítima de um intuito arbitrário. O irmão não fora eleito para ser aceito por Deus e o outro ser rejeitado. Não. Abel escolheu a fé e obediência. Caim, a incredulidade e rebeldia. Nisso consistia toda a questão. Caim e Abel representavam duas classes que existirão no mundo até o fim do tempo. Uma dessas classes se prevalece do sacrifício indicado para o pecado. A outra arrisca-se a confiar em seus próprios méritos. O sacrifício desta é destituído de virtude da mediação divina, e assim não é apto para levar o homem ao favor de Deus. É unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Aqueles que não sentem necessidade de sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina podem, pelas suas próprias obras, conseguir a aprovação de Deus, está cometendo o mesmo erro de Caim. Se não aceitam o sangue purificador, acham-se sob condenação. Não há outra providência tomada pelo qual se possam libertar da escravidão do pecado. A classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui a grande maioria do mundo, pois quase toda a religião falsa tem se baseado no mesmo princípio, de que o homem pode confiar em seus próprios esforços para a salvação. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento, que ela pode aperfeiçoar-se, elevar-se, regenerar-se, assim como Caim julgava conseguir o favor divino com uma oferta. Aqui faltava o sangue de um sacrifício. Assim esperam essas pessoas exaltar a humanidade, a norma divina, independentemente da expiação. A história de Caim mostra qual deverá ser o resultado. Mostra o que o homem se tornará separado de Cristo. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima, mas para baixo, para que é satânico. Cristo é a nossa única esperança. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Atos dos Apóstolos 4, verso 12. A verdadeira fé que confia inteiramente em Cristo manifestar-se-á pela obediência a todos os mandamentos de Deus. Desde o tempo de Adão até o presente, o grande conflito tem sido com referência à obediência à lei de Deus. Em todos os séculos houve os que pretendiam ter direito ao favor de Deus, mesmo enquanto estavam a desatender algumas de suas ordens. Vamos ler Tiago 2, o verso 17 e 22? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Vamos ler agora 1 João 2, verso 4?
Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. A decisão de Caim de não trazer o melhor de sua colheita deu os primeiros sinais de que nem tudo poderia estar bem. Mesmo que Caim não tivesse trazido o melhor, ele ficou incomodado quando Deus não aceitou. Mas o que aconteceu? Ele achava que Deus deveria ficar satisfeito com o que ele quisesse trazer. Ele achava que deveria decidir o que era uma oferta aceitável. Ele achava que deveria ficar com o melhor para si e que Deus deveria ficar feliz com o que ele recebesse. Então ele ficou furioso quando Deus rejeitou sua oferta. A questão era claramente um problema. Deus se opôs a Caim. Vamos ler Gênesis 4, verso 7? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A implicação é que, embora Caim tivesse se manifestado, ele não se saiu bem, mas Deus o estava encorajando, dizendo que se ele decidisse oferecer um sacrifício adequado na postura correta de fé e gratidão, então se sairia bem. Quando falta o componente espiritual, a adoração dá errado. A diferença entre Caim e Abel era que Abel tinha seu coração devidamente moldado pela tarefa de trazer uma oferta a Deus. Vamos ler Hebreus 11, verso 4? Pela fé, Abel obedeceu a Deus, mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas, por meio delas, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Caim não foi moldado pela tarefa em questão. Seu coração era deformado. Abel acreditava que Deus tinha seus propósitos e estava agindo por meio de adoração. Portanto, sua fé tornou seu sacrifício aceitável a Deus. Porque a adoração funciona dessa maneira? E por que exige fé? Porque Cristo é o foco e a base da nossa adoração. Todo sacrifício ao longo do Antigo Testamento, incluindo o oferecido por Abel, era apenas uma ferramenta de ensino, uma lição objetiva sobre o próprio Cristo. Portanto, seguir as regras sem verdadeira confiança no propósito dessas lições nunca era suficiente. Pela fé, somos aceitos diante de Deus e nossa adoração será bem vista porque Cristo nos purificou. Ele é aquela que viveu a vida perfeita, que nos faria merecer aceitação diante do trono de Deus. Ele é o verdadeiro Cordeiro que morreu para perdoar nossos pecados. Ele é aquele que ressuscitou dos mortos e está no céu para reinar em nome do seu povo. Pela fé, Abel viu o dia de Cristo antes mesmo de Jesus vir em encarnação. Para todos vocês que confiam em Cristo como Salvador, Deus considera Jesus como seu sacrifício aceitável, tornando-o justos aos seus olhos. Para todos os que confiam em Cristo, Deus os considera bem. Jesus está voltando.
Nosso mundo está entregue às forças do mal. Hoje é o dia de entregar nossos corações a Ele, a Jesus, e se preparar para nos encontrarmos com Ele. E qual será a sua decisão? Se Jesus viesse hoje, você estaria pronto? Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos aqui para entregar nossas vidas a ti, Senhor. Perdoe nossos pecados, tire de nós o eu carnal e que Jesus possa habitar em nosso ser. Faça-nos cheios do Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a cada um de vocês.